Graça e paz, amém? Você pode sentar nessa hora. Você pode dizer assim, glória a Deus. Enquanto você vai dizendo glória a Deus, eu gostaria que você abrisse no livro de 1 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 1. Primeiro capítulo. Enquanto você vai abrindo, eu vou orando e você vai concordando comigo, amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por essa manhã. Obrigado porque você nos trouxe até aqui. E, Pai, muito obrigado porque temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. Enquanto muitas pessoas lá fora desejam ouvir a verdade, nós temos essa verdade aqui exposta para os nossos corações através do Teu Espírito, Senhor. Eu sei e te peço, Espírito Santo, que você nos ajude a entender e a compreender a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Eu declaro, Pai, os corações aqui cativos da obediência da Tua palavra. Eu declaro corações e mentes ativas e ligadas a ouvir a tua instrução para essa manhã, Senhor. No nome de Jesus, obrigado, Pai, porque teremos uma manhã diferente e abundante, porque a Sua palavra se renova e é vida para as nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, você abriu em 2 Crônicas, capítulo 1. E o que Deus colocou no meu coração para compartilharmos hoje pela manhã é falar sobre sabedoria. É um assunto tão importante para as nossas vidas, para nós possamos saber como nos conduzir nessa vida, nessa terra. E existem instruções na palavra de Deus. Diga assim, existe instrução na palavra de Deus. Deus, Ele nunca vai nos deixar alheios, queridos. Essa vida sempre vai vir uma boa palavra, uma boa instrução para que possamos seguir. E sábios seremos se nós entendermos a palavra de Deus e possamos praticá-la em nossas vidas. Amém? Isso é sabedoria. Mas aí a gente vai entender, eu peguei um exemplo de um grande homem de Deus, nessa época ainda era um menino, um jovem, mas que estava assumindo uma grande responsabilidade. E não por isso, Deus nunca deixou de estar com ele. Deus sempre esteve com ele para ajudá-lo naquilo que ele precisava. Sabe, queridos, nas grandes responsabilidades que você for ter na sua vida e na sua história, Deus vai estar sempre com você para te ajudar, para te levantar, para te mostrar como você deve fazer. Sábios seremos se nos inclinarmos a ouvir a voz de Deus. E sábios seremos principalmente se praticarmos aquilo que Ele diz. Porque sabe, queridos, Deus sempre vai nos dar a opção. Ele diz, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá de graça. Não é assim que Ele diz na palavra dEle? Mas sabe que você vai escolher? Aleluia. Somos nós que escolhemos quais os caminhos que vamos trilhar. A palavra de Deus diz que há para o homem caminhos que parecem ser de vida, mas que no final conduzem à morte. Aleluia. Mas sabe, queridos, nós temos o Espírito Santo, que vai sempre nos inclinar e nos mostrar quais são os caminhos de vida. Mas sabe que precisamos entender qual é a sabedoria de Deus? E existe também, irmãos, uma sabedoria, nós vamos ver isso hoje pela manhã, uma sabedoria do mundo. Qual é o tipo de sabedoria do mundo? Qual é o tipo da sabedoria de Deus? Nós vamos ouvir sobre essas coisas hoje pela manhã, para que possamos realmente nos firmar na sabedoria de Deus. Então vamos ler, versículo 6 do capítulo 1. Desculpa. Salomão subiu ao altar de bronze perante o Senhor na tenda da congregação, e sobre ele ofereceu 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, pede o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão a Deus, tu usaste de grande benevolência com meu pai Davi, e a mim me fizestes rei em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre o povo numeroso, como o pó da terra. Dai-me agora sabedoria, diga sabedoria. Dai-me agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este teu povo e que é tão grande? Disse Deus a Salomão, visto que eu ouvi isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida,
mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poder de julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te serão dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nenhum depois de ti haverá. Parar por aqui. Eu queria entrar num grande detalhe com você aqui. Você conhece muito bem essa história que Salomão ele pediu sabedoria a Deus, e ele foi sábio em pedir sabedoria, porque era um jovem. Davi tinha acabado de morrer, de partir para o Senhor, e ele estava assumindo o posto de Davi, e ainda era um jovem. Imagina um menino diante de uma grande nação para julgar, diante de vários problemas para poder decidir. Não seria fácil, queridos. O desafio era muito grande, mas sabe que ele confiou em Deus, e no versículo 6, olha que coisa interessante. A palavra de Deus ensina que ele ofereceu a Deus 1000 holocaustos. E eu quero trazer esse exemplo não como uma forma. Nós não compramos sabedoria com dinheiro, não é isso que eu estou dizendo, amém? Existe a parte do dinheiro, da oferta, da entrega do nosso dízimo, mas irmãos, existe aqui um detalhe importante, que ele se rendeu à vontade de Deus. É uma demonstração de fé em Deus, uma demonstração de entrega dele a Deus, uma demonstração de confiança desse jovem em Deus. Aleluia. E sabe Deus, quando ele é requisitado da forma certa, queridos, ele não fica à parte. Ele não fica vendo as pessoas caminharem de qualquer forma. E se você for lá em Apocalipse capítulo 3, isso é bem engraçado e bem interessante esse exemplo que eu vou te dar agora. A palavra de Deus diz assim, Jesus diz, olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Está falando para a igreja, amém? E a palavra continua dizendo que ele vai entrar, vai ceiar com ele e vai ser uma bênção. Você imagine, queridos, o que é o próprio Rei dos Reis entrando na casa para ter comunhão. E eu me lembro, eu estava ali agora no momento de adoração, me lembro lá em Campina Grande, quando eu era muito pequeno, muito pequenininho assim, devia ter uns 9 anos ou 10, não sei. Mas eu me lembro que naquela época era tempo de eleição. E um determinado candidato lá, não sei se na época era prefeito, era governador, ele começou a andar naquelas casas e entrar nas casas que abriam evidentemente as portas, porque lá no interior existem duas bandeiras que as pessoas colocam, determinado partido é de uma cor e determinado partido é de outra cor. E o candidato, como sabe disso, ele vai entrar na casa que é da cor do seu partido, ou pelo menos tentar entrar naquela casa. E eu me lembro que na nossa casa esse determinado candidato entrou. E uma das perguntas que ele fez quando estava lá, ele disse: como é que estão as coisas e o que é que está faltando? E aí você, naturalmente falando, as pessoas naquela época, mas existe alguém que está preocupado comigo, existe alguém que está com cuidado na minha vida aqui, quer melhorar a nossa situação aqui do bairro, dessa região, a nossa vida. E como é bom e como nós nos sentimos honrados por ter uma autoridade na nossa casa. Se interessa, né, rapaz? Tudo certo? Aí vamos voltar agora para a palavra. O próprio Jesus, ele diz, olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Quando é que nós abrimos a porta, queridos? Quando nós estamos muitas vezes passando por qualquer tipo de dificuldade ou de desafio, quando você abre o teu coração, você se inclina para descobrir ou saber qual é a verdadeira sabedoria de Deus para você resolver aquelas questões do dia a dia, para você saber se conduzir, ele vai estar lá pronto. O que está faltando? O que você precisa? Eu tenho um bom conselho para te dar. Você quer se conduzir de que forma? Olha, vai por aqui, anda por esse caminho, toma essas decisões e sabe que eles vai ser sucesso. Por quê? Porque não é o conselho do homem. O homem ele é muito limitado nos seus conselhos. Deixa eu te dizer de novo. O homem, muitas vezes, ele é muito limitado nos seus conselhos. Mas sabe, irmãos, Deus ele nunca vai ser limitado nos seus conselhos. Na verdade, ele é ilimitado. Às vezes, quando parece que é difícil e impossível, Deus vai estar lá pronto com a sua palavra, que é a verdadeira sabedoria de Deus, pronta para nos socorrer. Aleluia! Aleluia! Esse jovem. E aí, se você começar a estudar a história desse jovem, você vai ver que é um jovem de muita sabedoria, mas que no decorrer da sua história, eu não vou entrar nesses detalhes,
ele deu algumas escorregadas. Aleluia. E sabe, irmãos, a sabedoria de Deus saiu da vida dele, porque Deus disse que sábio maior não haveria. Mas sabe que Deus nos deu uma grande coisa, queridos, que é o livre arbítrio. Aleluia. Mesmo sendo detentor de várias bênçãos de Deus, somos nós quem escolhemos os caminhos que nós vamos trilhar. Você concorda comigo? Então, não é por falta de sabedoria, mas é por falta, às vezes, de prudência. É por falta de diligência em seguir a sabedoria. Aleluia. Porque, na verdade, nós entendemos a palavra de Deus, mas você e eu vamos escolher se vamos seguir ou não. Quando é que nós seremos sábios? Quando nós ouvimos a palavra e nos direcionarmos por ela. Porque pessoas andam na carne, porque decidiram não andar no Espírito, obviamente. Então não estão sendo sábias, porque o conselho de Deus é ande no Espírito. Jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quem é sábio, quem anda no Espírito. Aleluia. Mas se falta sabedoria, irmão, peça a Deus que Ele vai dar de graça. Liberalmente. Aleluia. Abra comigo em Provérbios agora, capítulo 1. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Todos acharam? Amém? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém? Temor do Senhor. Aí você pode pensar, quer dizer que você está me dizendo, pastor, para me ter medo de Deus? Não. Essa palavra temor é na sua, pelo menos no meu, existem várias traduções, mas naquilo que eu acho mais adequado seria respeito, reverência por Deus e por sua palavra. O temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Eu dei um exemplo agora há pouco sobre andar na carne e andar no Espírito. Quando você está inclinado a andar na carne, o que é que o temor do Senhor diz? Ei, rapaz, segura. Quando você está inclinado a reclamar, o temor do Senhor diz, ei, a sabedoria, tu fica quieto agora, cara. Quando vão existir contendas, propriamente falando, dentro da sua casa, o que é que o temor do Senhor diz? Ei, o Espírito Santo habita dentro de mim. Então você sabe, eles vão ficar quietos. Quando existe divergência entre pessoas, vai para a palavra, irmão. Isso é sabedoria, porque existe o bom conselho. Sabe, irmãos, para tudo aquilo que formos fazer nessa vida, existe conselho da parte de Deus. Aleluia. Mas você vai escolher qual caminho que você vai seguir. Mas a palavra está nos ensinando, queridos, esse livro foi escrito tantos e tantos anos atrás. Centenas de anos atrás. E é tão atual para os nossos dias. É um assunto tão vivo para a nossa história de hoje, não é verdade? E ele só simplesmente diz, olha, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas aqueles que desprezam isso, cadê? O princípio do conhecimento. Mas os loucos desprezam a sabedoria. Mas nós não somos loucos, irmãos. Amém? Diga, eu sou sábio. Diga, eu tenho a sabedoria de Deus em minha vida. Então, queridos, não tem com que se preocupar. Eita, agora, será que Deus vai me castigar? Não, Deus só está nos ensinando hoje pela manhã, dizendo, ei, rapaz, começa a observar a minha palavra e segue os meus ensinamentos. Quer sabedoria? Peça a Deus que Ele dá de graça. Qual é a sabedoria de Deus? A sua palavra, que diz, é tão fácil. Aleluia. E é tão simples ao mesmo tempo, mas às vezes nós, com os nossos porquês, nós complicamos a palavra de Deus na nossa vida. Às vezes nós impedimos que a palavra se concretize e se manifeste na nossa história, porque nós queremos colocar o nosso próprio braço nas coisas que não deveriam ser. Nós queremos resolver com o nosso próprio braço, quando deveríamos confiar em Deus. O que foi que Salomão fez quando começou a reinar? Senhor, eu preciso de você. Nisso aqui, o povo é grande. Imagina naquela época eram povos querendo conquistar povos por causa do território, e um menino para tomar conta de tudo isso. E aí, se você for pegar o retrospecto daquele povo, era um povo que gostava de reclamar, era um povo murmurador. E existia uma certa parte do povo que era um povo realmente íntegro. Mas uma grande maioria deles, uma boa parte daquele povo, era povo murmurador que gostava de reclamar, que trazia problema. Lembra da história, nessa própria história de Salomão,
fala de duas mulheres que chegaram com um menino. Uma dizendo que era de um, outra dizendo que era de outro. Irmãos, não, isso só pode ter sido de Deus a direção que ele teve para resolver o caso. Vamos partir o menino no meio. A verdadeira mãe, aí você conhece bem a história, não, pode dar ela. Não, o filho é dela. Porque ela se preocupou com a criança. A outra não é, pode dividir. Divide o menino. Já pensou, queridos, que coisa surgiu na cabeça desse menino? Um jovem com esse tipo de sabedoria. Mas não é diferente comigo e com você, queridos. Não vai ser diferente porque nós temos hoje o Espírito Santo habitando dentro de nós. Mas sabe, irmãos, nós temos, eu gosto muito quando o Anderson fala, perceber as pessoas. Eu acho isso muito bonito e interessante. E sabe, queridos, não diferentemente com o Senhor e com a sua palavra, nós precisamos todos os dias perceber o Espírito Santo. Aleluia. Perceber o Espírito Santo no que você está fazendo, nas suas dificuldades. Por quê? Porque ele está perto de você, para te ajudar, para te dar bons conselhos e sabedoria para você seguir, para você conseguir resolver. Mas deixa eu te pedir algo, irmãos, não tenta simplesmente resolver com a tua própria força. Não tenta resolver na força do teu braço, achando, eita, se não for do meu jeito, não resolve. Sabe que tem pessoas que são teimosas e a palavra diz que não é bom ser assim? Pessoas teimosas. Pessoas que são obstinadas. Se você for ler a história de Saul, você vai ver que a palavra de Deus chama ele de obstinado, ou seja, teimoso para fazer o que ele queria, e Deus o rejeitou. Não quis fazer o que Deus quis, irmãos. Mas eu não estou dizendo que Deus vai nos rejeitar, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero dizer a você e para mim também, que nós precisamos saber nos conduzir nessa terra. Desculpa. Vamos nos desarmar. Aleluia. Nos desarmar do nosso próprio eu. Porque tem pessoas que são muito orgulhosas. Que não querem ouvir a palavra de Deus. Que não inclinam seus ouvidos para serem humildes na palavra, irmão. Mas nós não somos assim. Amém? Não fique triste não, irmão. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus e vamos nos alegrar e te situa. Ah, irmão, você não está falando comigo. Glória a Deus, sirva como vacina. Mas se for com algum da gente aqui, irmãos, vamos mudar, vamos nos inclinar para a palavra, para a sabedoria de Deus, o temor de Deus, para nos afastar daquilo que é ruim, irmão, daquilo que é mal, porque não nos vai promover. Aleluia. Como é que eu posso pensar que estou no reino da luz, agindo com coisas do reino das trevas? Não, não vai funcionar. Não é sabedoria usar essas ferramentas. É a mesma coisa você tem um mecânico de automóveis que ele vai consertar um carro com fio elétrico, né? Esses cabos não consertam, irmão. Usar as ferramentas do reino de Deus, ou usar as ferramentas que não são do reino de Deus, para querer resolver coisas espirituais do reino de Deus, não vai funcionar. Por isso nós precisamos ter sabedoria para entender o que é que a palavra de Deus diz. Isso é um princípio aqui, o temor do Senhor. Aquilo que você for fazer, que você vê que não agrada a Deus, para. Nas decisões que você for tomar, e muitas vezes algumas decisões podem ferir outras pessoas, não é sabedoria. Quem disse que Deus vai te promover você crescendo em cima dos outros? Aleluia. Aleluia. Sabe que nós precisamos aprender a respeitar. Eu vi essa ministração eu acho que foi na conferência de ministros, não sei. Foi Renato que falou sobre o raio de atuação das pessoas. Não foi, pastor? Como é tremendo isso. Você aprender a respeitar a atuação do seu próximo. Seja no ministério, seja na família, seja no trabalho. Sabe o que acontece muitas vezes lá fora? Umas pessoas tentando puxar o tapete das outras para que elas possam crescer em cima do erro dos outros. Mas nós não somos esse povo. Nós somos um povo sábio que depende de Deus. E quando Deus te falar, irmão, você vai crescer e você vai prosperar pelas portas que Deus vai te abrir, não pelas portas que você vai tentar abrir com as suas próprias forças. Aleluia. Usando sempre as ferramentas de Deus, irmãos. Você vai prosperar grandemente. Amém? Aleluia. Diga glória a Deus. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Essa
A palavra sabedoria, nos originais, quer dizer habilidade, prudência, perspicácia. Habilidade, prudência e perspicácia. Capítulo 2, versículo 6, diz assim: porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Vá pegando esses princípios, queridos: retidão, sinceridade, pois guarda a veredas ou os caminhos dos justos e protege o caminho dos santos. Então entenderás a justiça e o juízo, a equidade e todas as boas veredas, os bons caminhos, porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará do mau caminho e dos homens que dizem coisas perversas. Para só por aqui e pega esse último trecho que ele diz: a sabedoria te livrará do mau caminho. Amém? É a sabedoria. E que sabedoria é essa, pastor? A sabedoria de Deus. E onde é que está essa sabedoria, pastor? Na sua palavra e no seu espírito. Você vai encontrar essa sabedoria, irmão. Obedecendo aos princípios, retos caminhos. Sabe o que é sabedoria, irmãos? É nós não vendermos os nossos princípios. Coisa simples. Aleluia. Sabe que nós não temos, ou pelo menos nós não devemos ter o jeitinho brasileiro? Retos caminhos, irmãos. Pessoas que falam uma só coisa, da mesma forma que começa, termina. Pessoas que não são preguiçosas. Pessoas que não gostam de contendas, de rixa. Pessoas que, sabe, a palavra de Deus diz assim: é melhor viver. Deixa eu abrir aqui, tá? Deixa eu abrir aqui, não precisa você abrir não. Melhor é morar num canto do eirado do que com a mulher rixosa numa casa ampla. É sabedoria ser rixoso? Não. Sabe, nos teus negócios, nos negócios da tua vida, procure ser reto, irmão. Isso é sabedoria, porque é o temor do Senhor no teu coração. Eu não preciso do jeitinho para poder ganhar mais dinheiro. Eu não preciso dar o jeitinho, ou, como gostamos de dizer lá fora, no mundo comercial, dar o balão nas pessoas para conquistarmos o nosso espaço. Você não precisa disso, você tem o Espírito Santo e a palavra. Aleluia! E Deus é o teu promotor. Ele que promove finais sempre felizes. E você pergunta: mas pastor, mas aonde eu vivo, ou naquele ambiente, sempre existem essas coisas. Mas você não. Você é diferente. Você vai passar com a verdade e você vai ser respeitado porque você sempre está com a verdade. As pessoas vão te procurar e vão dizer: rapaz, pode entregar negócio, pode entregar ouro em pó esse irmão aí, porque ele é íntegro. Por quê? Porque o temor do Senhor te conduziu por caminhos de sabedoria, veredas de justiça, o caminho de justiça, irmãos. Aleluia. Sabe, irmãos, eu fico muito triste quando às vezes eu estou no meu trabalho ou escuto lá fora que nós temos contato com outras pessoas de outras empresas, as pessoas dizem: rapaz, eu não contrato crente porque crente dá trabalho. Quando na verdade, irmãos, nós precisamos ter sabedoria e equilíbrio para saber que nós somos luz do mundo, mas temos que saber nos conduzir para não sermos pessoas extremistas e pessoas que vão repelir ao invés de ajuntar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Diga assim: glória a Deus. Vamos lá. Tiago, capítulo 3. Por favor, Tiago, capítulo 3. Dois tipos de sabedoria. Bem, todos acharam? Vamos lá. Quem entre vós é sábio e entendido? É uma pergunta. Mostre pelo seu bom procedimento e as obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes em vosso coração amarga inveja, sentimento faccioso
Não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, é animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Parar por aqui. Ele está mostrando que existem dois tipos de sabedoria, queridos. Vamos de novo. Quem entre vós é sábio e entendido? Ele começa a perguntar sobre essas coisas. Ele diz, mostre pelo seu bom procedimento. Amém? O que é que você entende por bom procedimento? Condução da sua vida. Mostre pela condução da sua vida que você é sábio. Na hora da pressão, se é para reclamar e murmurar, mostre que você é sábio naquela hora. Na hora das decisões mais importantes, mostre que você é sábio pela palavra de Deus, pela condução e pelo seu procedimento. Mas ele começa a dizer, mas se tendes em vosso coração. Então é o que pode estar no teu coração e no meu coração. Mas se tendes no teu coração amarga inveja, isso não é sabedoria, ele está querendo dizer isso. Isso não é a sabedoria que vem de Deus. Se tem sentimento de facção, de divisão, aí você pode pensar na sua casa, no seu trabalho, com os seus colegas, na igreja. Quando você vê uma pessoa sendo promovida, você fica com raiva. Isso não é a sabedoria de Deus. Quando você vê pessoas crescendo e avançando e você está ali ainda em maturação, em treinamento, e você fica triste, então isso não é sabedoria de Deus. Aleluia. E ele começa a dizer que essa sabedoria não vem do alto, mas é terrena, é desse mundo. O mundo age dessa forma. O mundo é assim, é invejoso. O mundo trata as pessoas asperamente. O mundo gosta de julgar as pessoas. No mundo é esse tipo de sabedoria. Olha uma pessoa sem nem conhecer, irmão. Já emite um julgamento, já forma uma opinião sobre aquela pessoa e rejeita aquela pessoa. Diz que isso é do mundo, é animal e é do diabo. Deixa eu ler em outra versão aqui, na que Anderson leu, que é a mensagem. Quer ser considerado sábio? Quer ter reputação de quem entende? Esse é o caminho. Aprenda a viver. Escute a sabedoria. Viva com humildade. Porque conta como você vive, e o que conta é como você vive e não como você fala. Ambição do espírito não é sabedoria. Ambição de espírito não é sabedoria. Sair dizendo que é sábio não é sabedoria. Torcer a verdade para parecer sábio não é sabedoria. Que coisa maravilhosa isso aqui. Está longe da verdadeira sabedoria. Amém? Aleluia. Torcer a verdade. Olha quais são os princípios da verdadeira sabedoria. A sabedoria que vem do alto, irmãos. Não é torcer a verdade, não ter sentimento de facção, de inveja, coisas que estão ligadas única e exclusivamente à obra da carne. De pessoas que nasceram de novo e que por decisão própria, não querem seguir a sabedoria de Deus, não querem seguir a palavra de Deus. Ou seja, quando você segue a palavra, automaticamente você está andando no Espírito, queridos. Você vai respeitar as pessoas, você vai honrar o seu pai e a sua mãe, você vai estar falando sempre a verdade, você vai ser paciente, você não vai ser murmurador, você não vai ser rixoso, você não vai ser reclamador dentro da sua casa, no seu dia a dia, você não vai ser pessimista. Sabe que tem pessoas que são muito pessimistas, queridos? Eu vi, rapaz, nesses dias, em um determinado programa de futebol, uma pessoa de posição muito conceituada nessa, porque estamos falando muito sobre futebol nessa época, mas aquela pessoa ela falava muito em coisas negativas e você percebe na hora que é uma pessoa pessimista ou negativa, porque ela só fala o que não convém. Ela só fala negativo. Então isso não é ter sabedoria. E no povo de Deus isso não pode existir, irmão.
pessimismo. Isso não é sabedoria. Isso não é sabedoria de Deus, porque quando a palavra diz para você, rapaz, você pode todas as coisas porque eu te fortaleço, diz a palavra. Você é mais do que vencedor. Você vai avançar, você vai conquistar, você é próspero, você é curado. E algumas pessoas falam de rapaz, mas e isso? Mas e aquilo? Mas e o gato? Mas a minha casa? Mas a chuva? Pode, irmão. Vocês estão comigo, queridos? Quer viver uma vida abençoada? Viva em sabedoria constante, irmão. Ah, mas eu preciso de tanta sabedoria, pastor. Olha a palavra. Pense numa fonte inesgotável de sabedoria, a palavra de Deus. Amém? Deixa eu ler o capítulo 4 para você. Você não precisa abrir, porque você não deve ter essa versão. Mas nessa Bíblia mensagem, diz assim: de onde vêm as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontece sem razão? Raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito, entre aspas, né? É do meu jeito ou nada será feito. Fecha aspas. Porque existe conflito. Quando você vê uma guerra acontecendo, né? Diz, rapaz, que falta de sabedoria. Por causa de um pedaço de terra. Dê um pedaço de terra ao rapaz, meu amigo, para ele ficar tranquilo e você também ficar em paz. Mas, rapaz, por causa de uma água, por causa disso, por causa daquilo. Por quê? Isso pode acontecer, irmão, na nossa vida. Porque tem pessoas que dizem, olha, ou é do meu jeito, ou vamos, ou o negócio se acaba. Ou é do meu jeito, ou nada feito. Aí o outro também vai dizer, mas também ou é do meu jeito, ou também nada feito. Aí começa o quê? A guerra. Ou seja, a falta de sabedoria. Quando a palavra de Deus diz, ei, tende paz com todos. Aleluia. Ora é por aqueles que te perseguem. Já pensou como Deus, a palavra de Deus, ela muda toda a nossa forma de conceber aquilo que o mundo mostra, irmão? Totalmente diferente. É ou não é, irmão? Deus ele sempre nos mostra uma ótica de viver diferente. Mas nós precisamos, irmãos, arrancar da nossa vida, do nosso coração, essas coisas que você sabe que não agrada a Deus. Falta de sabedoria, nesse sentido que eu estou falando, irmãos, é do meu jeito, ou é a pessoa briguenta, com as pessoas você é explosivo, tem falta de paciência. Tira isso de você, irmão. Isso não vai te conduzir por bons caminhos. Isso é falta de sabedoria. Isso é dizer para Deus, Deus, eu vou fazer do meu jeito. Não é assim, irmãos. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos dizendo para Deus, ei Deus, isso aqui é do meu jeito. E sabe, irmão, Deus não vai te obrigar a fazer do jeito dele. Simplesmente está na palavra. Ele diz, olha, incline os teus ouvidos às minhas razões e os meus ensinamentos. Mas se você não se inclinar para ouvir, queridos, para deixar entrar no teu coração, não vai fluir. Porque Deus ele vai até onde você deixa que ele vá. Lembra, ele está à porta e bate, e se você e eu abrirmos a porta, ele vai entrar. E eu digo a vocês, irmãos, quando ele entra, acontece a diferença. Ah, pastor, então quando é que ele entra? Quando você deixa essa palavra entrar no teu coração. Se você não deixar a palavra entrar no teu coração, dizer assim, pastor, eu posso mudar na leitura da palavra, em algumas coisas, na oração, mas, ó, pastor, esse negócio de andar sendo humilde com as pessoas, tratando as pessoas bem, não. Tem que ser assim, senão as pessoas vão querer montar em mim. Quem disse isso, irmão? Amém? Estão quietos, né, rapaz? Vamos concluir com esse último trecho aqui da palavra. Abra em 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 6. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 diz assim: isso é Paulo falando, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos desse mundo, que se aniquilam. Não, não, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória.
mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém? Olha que coisa tremenda que ele está dizendo. Ele diz que existe uma sabedoria, e ele não está falando de sabedoria desse século, mas uma sabedoria que provém de Deus. E ele começa a falar que existe, irmãos, as coisas que o teu olho não viu, que o teu ouvido não ouviu, que jamais penetrou em coração de homem nenhum, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas ele diz, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Olha que coisa tremenda. Deus ele revelou todas essas coisas de graça pelo Espírito Santo. E ele diz assim, nós não recebemos o Espírito do mundo, ou seja, nós recebemos o Espírito de Deus. E de fato ele habita dentro de nós, irmãos. E eu te pergunto o que você precisa para se conduzir de maneira eficiente nessa vida. Existem respostas no Espírito. Ele diz, olha, você não recebeu o Espírito do mundo. Eu não estou falando aqui de sabedoria humana, do mundo, mas estou falando da sabedoria de Deus. E essa sabedoria é revelada pelo Espírito Santo. Aleluia. Olha que privilégio, irmão. Simplesmente o jovem Salomão, ele pediu a Deus sabedoria e Deus deu essa sabedoria a ele. Mas nós temos o Espírito de sabedoria em nós, irmãos. Aí entrando naquilo que nós falamos há pouco, que Anderson gosta muito de falar, nós estamos percebendo esse Espírito. Porque, queridos, aquilo que você não percebe, você passa de largo. Você caminha e não considera. Mas não é porque aquela pessoa não está lá, ou não quis te estender a mão, mas é simplesmente porque nós passamos de largo e não consideramos. Eu te pergunto, queridos, nós vamos parar hoje para considerar, para perceber. Isso diz respeito, lembra lá o primeiro versículo que nós lemos lá em Crônicas, quando Salomão ofereceu a Deus 1000 holocaustos. Isso quer dizer uma entrega sem reservas. Perceber a Deus, ou a sabedoria de Deus, é você se entregar para Ele sem reservas. Ou seja, você buscar a palavra sem reservas. Você colocar a palavra de Deus como prioridade na tua vida. Sempre que as coisas te confrontarem, queridos, que as situações te confrontarem, confronta as situações não com a tua sabedoria, mas com a sabedoria de Deus. Aonde é que está a sabedoria de Deus? Na sua palavra. Aleluia. Coloca todas essas coisas diante do Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude, porque isso eu não consigo resolver. Aí entra o que Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Se cumpre essa palavra quando você age dessa forma, quando você considera a palavra na tua vida, irmão. Se eu te pedir encarecidamente, irmão, você quer ter uma vida sossegada e próspera, ande em sabedoria. Aleluia. Diz respeito a tudo que fazemos no nosso dia a dia, quando nós não estamos na igreja, porque, queridos, ouvir a sabedoria e ter palavras sábias dentro da igreja é muito fácil, mas lá fora é onde está, vamos dizer assim, a prova dos 9, né? Lembra da prova dos 9 no meu tempo de primário? Aprendi no primário, a prova dos 9. Nem sei se faz hoje, dos 9 fora, né? É dos 9 fora que faz. É assim, é, Suzana? Eu me lembro, meu amigo, só não sei mais fazer, mas me lembro. Mas lembro, mas dava certa a conta quando fazia. Dos 9, aí você conferia se a conta estava batendo, não é assim? Então, irmãos, confere. E a palavra diz, olha, confere coisas espirituais com coisas espirituais. Aleluia. Ou seja, você lá fora, na hora que os desafios se levantarem, na hora que as pessoas estiverem falando de você, na hora que
uma situação chegou para você ou na tua família, e agora o que fazer? Quantas pessoas nós já ouvimos falar que na hora titubearam, quiseram desmoronar, mas a sabedoria diz: ei, se levante, ore, fala a palavra, não desista, caminhe, você consegue, aleluia. Se lembra da palavra, aleluia. Se lembra das minhas promessas, diz o Senhor. Isso é sabedoria no teu caminhar. Veredas de justiça, veredas de sabedoria, irmão. Aleluia. Então é isso que eu não. Que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje pela manhã, entendeu, irmão? Vamos seguir essa vida de maneira sábia, queridos. A palavra diz que o sábio ele sabe discernir o tempo e o modo. Sabe que pessoas às vezes elas querem acelerar o tempo de algumas coisas na sua vida e por isso elas não estão na perfeita vontade de Deus, e por não estarem na perfeita vontade de Deus, elas sofrem alguns danos. É porque Deus quer? Não, porque Deus nunca te mandou fazer aquilo que você está fazendo. E sabe que algumas pessoas ainda olham assim: mas Deus está vendo aí? E aí? E Deus está dizendo para você: se você quiser escutar, Ele vai te dizer, irmão. Eu não mandei você fazer isso. Aleluia. Vou te dar um conselho, irmão. Existe um vídeo muito para quem está no ministério, mas é um vídeo que eu acho que para a igreja dá muito certo. Existe um vídeo na internet de Kenneth Hagin Pai que chama-se Fases do Ministério. Eu te aconselho a você assistir esse vídeo. É um vídeo tremendo. Está lá dubladinho, mais ou menos 1h20, eu já assisti algumas vezes. É muito bom. Porque são coisas práticas do nosso dia a dia. E uma das coisas que ele fala lá, ele estava pastoreando por algum tempo lá, uma determinada igreja, e Deus disse para ele: você vai entrar agora na primeira fase do seu ministério. Ele disse: mas Senhor, já há 14 anos pastoreando, ele disse: eu não te chamei para fazer isso. Aleluia. Então é preciso entender, irmãos, o que é que Deus tem te chamado para fazer. E sabe como é que vamos entender? Andando nos caminhos da sabedoria, andando em comunhão com o Espírito Santo. Ah, pastor, você está falando do ministério? Não, estou falando também da sua vida no seu dia a dia, com a sua família, nos seus estudos, no seu trabalho, nas decisões importantes que você tem que tomar na sua vida. Ande com sabedoria, queridos. E você vai ver os resultados de Deus se concretizando para te realizar. Amém? Aleluia. Então, glória a Deus por isso. Aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado em nome de Jesus. Obrigado pelo teu ensinamento de hoje de manhã. Nós nos alegramos pela tua palavra, Senhor. Eu oro por cada irmão que está aqui nessa hora, para que esse entendimento, Pai, de andar em sabedoria, saber que existem, a tua palavra é uma fonte inesgotável de sabedoria, Senhor. Eu oro para que cada um que está aqui, Pai, sempre procure se refugiar na tua palavra, nos teus ensinamentos, nos teus conselhos, que não procuremos, Pai, agir na nossa própria força ou no nosso próprio braço, mas que possamos nos inclinar para a tua palavra em todo o tempo. E eu oro, Pai, para que cada um aqui possa discernir o tempo e o modo de cada coisa na sua vida. Pai, eu oro por olhos de entendimento abertos, pelo espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor para a vida de cada um que está aqui, Senhor. Para que cada um possa se conduzir de maneira eficiente nessa terra, de maneira eficiente no ministério, de maneira eficiente na sua família, no seu trabalho, com seus amigos, nos seus relacionamentos, Senhor. Que esse Espírito possa repousar sobre as vidas que estão aqui, mas que acima de tudo, Pai, possa existir um desejo ardente de praticar essa sabedoria, de viver essa sabedoria. No nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Amém. Aleluia.